Adultização infantil no esporte, quando o aplauso vira cumplicidade. A recente polêmica envolvendo o influenciador Felca, ao falar sobre a adultização infantil, reacendeu um debate que muita gente prefere evitar: o excesso de responsabilidades, expectativas e cobranças que transformam crianças em versões miniaturizadas de adultos, sem a maturidade física, emocional ou social para lidar com isso. E não estamos falando apenas do mundo digital ou corporativo. Essa distorção se espalha por todos os ambientes, e no esporte ela se torna visível de forma cada vez mais preocupante. Há exatamente um ano eu gravei um vídeo para o canal com o título "Crianças pedalando em alta performance. Será que elas têm que treinar?", numa época em que rios no Instagram pipocavam mostrando pequenos ciclistas em treinos pesados, e a maioria das pessoas curtia e aplaudia em forma de comentários, sem refletir sobre as consequências disso. O ciclismo, por exemplo, virou um palco dessa tendência. Nas redes sociais, multiplicam-se vídeos e fotos de mini-atletas com bicicletas de dezenas de milhares de reais, roupas idênticas à de profissionais, acessórios de alto custo e rotinas de treinos equivalente à de competidores olímpicos. E não para por aí. Na corrida de rua também se repete o mesmo cenário: crianças participando de provas longas, registradas com cronômetros na mão, treinando lado a lado com adultos, muitas vezes incentivadas a baixar o tempo e conquistar pódios, enquanto pais e treinadores filmam tudo e publicam nas redes, transformando a infância em conteúdo de performance. À primeira vista, a imagem é sedutora: disciplina, superação, investimento no futuro. Mas por trás das medalhas e dos sorrisos calculados para as câmeras, existe um risco real e silencioso. A infância está sendo trocada por performance e o público aplaude, sem perceber que participa dessa perda. A linha perigosa entre incentivo e exploração. O esporte infantil deveria ser território de diversão, descoberta e aprendizado, mas cada vez mais é transformado numa corrida implacável por vitórias, recordes e visibilidade online. Pais e treinadores, muitas vezes movidos por boas intenções, mas cegos pelo próprio ego, pela vaidade social ou pela projeção de sonhos pessoais, colocam crianças em rotinas com metas e cobranças que extrapolam sua capacidade de lidar com pressão. A ciência já alerta. Segundo a Academia Americana de Pediatria, o treinamento intenso e especializado antes dos 12 anos aumenta significativamente o risco de lesões crônicas, fadiga emocional e abandono precoce do esporte. Essas pressões não são abstratas. Elas se materializam em ansiedade antes das provas, insônia, crises de choro no vestiário e, nos casos mais graves, o chamado burnout infantil, um esgotamento físico e mental que pode levar à aversão total pelo esporte e afetar a autoestima para sempre. Infância não é pré-temporada. Quando a infância vira uma planilha de desempenho, o jogo já está perdido. O corpo ainda está em construção. Além do peso emocional, há um impacto físico, igualmente grave e muitas vezes irreversível. O corpo infantil não é um adulto em miniatura. Ossos, músculos e articulações estão em fase de crescimento, e sobrecarregá-los com cargas de treinos de alto rendimento é como tentar amadurecer uma fruta à força. O risco de dano permanente é enorme. No ciclismo e na corrida de rua, por exemplo, postura forçada e prolongada no pedal pode comprometer a formação da coluna vertebral. Movimentos repetitivos sobrecarregam articulações e tendões ainda frágeis, favorecendo microlesões. Treinos de impacto e longa duração na corrida podem gerar sobrecarga nos joelhos, quadris e coluna, aumentando o risco de lesões que se manifestarão anos depois. Equipamentos inadequados, como bicicletas desproporcionais ou tênis sem amortecimentos adequados, podem gerar dores e desalinhamentos
que só serão percebidos na vida adulta. Estudos apontam que lesões sofridas na infância, quando não tratadas ou prevenidas, aumentam a probabilidade de problemas ortopédicos na vida adulta em até 50%. O que se vende como sacrifício pelo futuro pode ser, na verdade, uma sentença de um corpo lesionado para sempre. Quando o sonho não é da criança, mas do adulto, é preciso encarar uma realidade desconfortável. Nem sempre a criança quer aquilo que os pais dizem que ela quer. Muitas vezes, ela só deseja aprovação, afeto e atenção. E aprende cedo que ser boa no esporte rende elogios, presentes e orgulho familiar. Essa dinâmica cria um ciclo emocionalmente perigoso. A criança passa a associar seu valor pessoal ao desempenho. Aprende que errar significa decepcionar. Começa a competir não apenas por medalhas, mas para preservar seu lugar no afeto dos adultos. Psicólogos chamam isso de condicionalidade do afeto, quando o amor percebido depende de resultados. E esse padrão, aprendido cedo, pode moldar personalidades inseguras, ansiosas e com medo constante de fracassar. Isso não é formação de caráter, é formação de trauma. O espelho dos adultos, marcas, estética e performance. Outro efeito preocupante da adultização no esporte é quando a criança internaliza, muitas vezes sem perceber, as mesmas preocupações e vaidades que dominam o mundo adulto. Já existem crianças que se preocupam com a marca da bicicleta ou do tênis de corrida, o visual do capacete, a estética do uniforme, a técnica perfeita para a foto ou para o vídeo, a imagem que projetam nas redes sociais e até o desempenho que registram no Strava ou em outros aplicativos. Elas deixam de viver o esporte como um jogo e passam a tratá-lo como um produto de marketing pessoal, onde a performance e a aparência valem mais do que a experiência em si. Isso distorce a construção da sua visão de mundo, pois o valor pessoal começa a ser medido por métricas superficiais, likes, comentários, elogios sobre o equipamento ou a estética. Na fase mais importante da vida, a infância, onde se forma a identidade, caráter e autoestima, o olhar da criança se volta para fora, buscando validação externa, em vez de para dentro, cultivando autoconhecimento e autenticidade. A medalha não vale a infância. Quando a autoimagem se torna dependente de performance e status, o preço cobrado na vida adulta costuma ser alto. Insegurança crônica, comparações constantes e dificuldade de se satisfazer com conquistas genuínas. O esporte como ferramenta de vida, não de vaidade. O esporte é uma das ferramentas mais poderosas para o desenvolvimento físico, social e emocional. Mas para cumprir esse papel, ele precisa respeitar a fase de vida de quem o pratica. A infância não é o pré-treino para a vida adulta. Ela é um fim em si mesma, um período único, insubstituível, onde as maiores conquistas não cabem em um pódio. A primeira amizade verdadeira, a sensação de liberdade ao brincar, a superação de um medo. Quando tudo isso é transformado em números, rankings e curtidas, deixamos de formar cidadãos saudáveis para produzir adultos inseguros, exaustos e muitas vezes lesionados. Não é só o futuro do atleta que está em jogo, é o equilíbrio de um ser humano inteiro. A nossa parcela de culpa: pais, treinadores, marcas esportivas, influenciadores e até o público que aplaude os vídeos de crianças prodígio sem questionar o contexto, todos têm participação nessa engrenagem. Cada curtida, cada comentário exaltando o futuro campeão, sem olhar para o peso que essa criança carrega, ajuda a reforçar um sistema que normaliza a exploração sob a aparência de incentivo. A infância não é um rascunho da vida adulta, é um capítulo inteiro. E quando maltratamos esse capítulo, deixamos páginas em branco que nunca mais poderão ser escritas. Se não aprendermos a admirar as crianças pelo que elas são hoje, e não apenas pelo que elas poderão se tornar amanhã, estaremos roubando com aplausos aquilo que elas têm de mais precioso, a própria infância.